Deixe sua Bíblia aberta. Nós iremos expor nessa noite a palavra do Senhor. Nós daremos continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E hoje nós queremos tratar sobre o tema dessa mensagem, desse sermão, será a união do crente com Cristo e seus resultados. A união do crente com Cristo e seus resultados. Quem passou pelo batismo, vai lembrar de muita coisa que a gente vai falar aqui. E quem ainda vai passar pelo batismo também precisará aprender de algumas coisas que nós iremos citar nessa noite a partir dessa exposição da palavra do Senhor. A união do crente com Cristo e seus resultados. Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu quero, irmãos, trazê-los ao entendimento desse texto que nós lemos antes de cantar o hino, recordá-lo de que Paulo escreveu aqui no capítulo 2, versículo 20, ele disse: se morrestes com Cristo, E lembre-se que o tema está falando da nossa união com Cristo. Se os irmãos lembram, no batismo, nós ensinamos os irmãos que o crente está unido a Cristo em três aspectos. Primeiro, o crente está unido a Cristo no aspecto da morte, na sua morte. No versículo 20 ele diz assim, no capítulo 2, se morrestes com Cristo. Então o crente está unido a Cristo na morte de Cristo. Essa união do crente com Cristo consiste nesses três aspectos, na sua morte. Mas no capítulo 2, versículo 12, também diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Em segundo lugar, o crente também está unido a Cristo na morte, primeiro. Segundo, ele está unido a Cristo no sepultamento. Versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Cristo. Com Cristo. No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, no que o ressuscitou dentre os mortos. Terceiro, o crente está unido a Cristo, a parte B, da parte do versículo 12, do capítulo 1, e também o capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então ele está aí trazendo esses três elos do crente com Cristo, daquela pessoa que realmente se converteu de verdade. Ela está unida, e ele aqui está trazendo o batismo, que é a parte, irmãos, o testemunho externo do crente. O testemunho público do crente é o batismo nas águas. E ele vai expressar no batismo, logo nós sabemos que é na conversão que o crente é batizado pelo Espírito Santo. Ele batiza, ele penhora, ele sela o crente, ele unge o crente. Irmãos, ele vai plenificar o crente. Então Paulo está falando aqui do batismo, da união do crente com Cristo, a identificação do crente com Cristo. Qual é a identificação então do crente com Cristo? O crente se identifica com Cristo em três aspectos. Primeiro, na sua morte. O crente se identifica com Cristo na sua morte. Eu acho que os irmãos lembram no estudo do batismo. O crente se identifica com Cristo na sua morte. O crente se identifica com Cristo no sepultamento. O crente se
identifica com Cristo na ressurreição. Por quê? Porque assim como nós morremos em Cristo e fomos sepultados com Cristo, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E eu convido os irmãos para Romanos capítulo 6, para nós abrangermos mais este aspecto. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3. Eu acho importante, irmãos, todo candidato ao batismo, todo candidato que fosse batizar, ele entenda a sua união com Cristo. Toda pessoa que vai passar pelas águas, o seu testemunho público, ele tem que entender a união dele com Cristo. Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está vendo, irmãos? Então, a sua união com Cristo consiste que você foi batizado com Cristo na sua morte. É por isso que nós temos aquela praxe, que uma igreja bíblica tem o procedimento de mergulhar o candidato nas águas do batismo. Por quê, irmãos? Porque a palavra batizar no grego é a palavra baptizo, do grego baptizo, que significa emergir em água. É por isso que a igreja bíblica, ela tem esse procedimento bíblico de batizar, seguindo, irmãos, o preceito bíblico dos originais e do que era feito naquela época, na igreja primitiva. A igreja primitiva batizava. Mas como é que ela batizava? Ela era por aspersão? Era por fusão? Não, era por mergulho, por causa da palavra baptizo, que significa mergulhar, emergir. Essa é a palavra baptizo do grego. E Paulo continua aqui, irmãos, aí siga comigo aí, Romanos capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Isso consiste que, se o crente ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo, e ele ressuscitou com Cristo, e ele vai ressuscitar, e ele já ressuscitou dos mortos espirituais, porque consiste nas ressurreições, na ressurreição espiritual, que é a morte, a morte espiritual, ele já ressuscitou com Cristo. E também da ressurreição do corpo, que será no arrebatamento. Aqueles que já morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aqueles que ficarem, eles não precisarão de ressuscitar, porque eles não morrerão. Eles serão transformados no arrebatamento da igreja, conforme está registrado em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, versículo 17, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículos 58 em diante. E ele vai continuar dizendo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, a união do crente com Cristo, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos com ele na sua morte, assim como ele, Paulo está
através do Espírito Santo. Ele está dizendo, assim como nós também estamos ligados a Ele na morte dele, também estamos ligados a Ele na ressurreição. É por isso que os crentes vão ressuscitar, porque assim como Cristo ressuscitou, o crente também ressuscita. Foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo no livro de João. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 58, ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. Esse último dia é o arrebatamento da igreja. E ele está sempre relembrando isso, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a ligação do crente com Cristo no batismo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, então cremos que com Ele também vamos viver. Se Ele está vivo, cremos que também com Ele vamos viver. Aí ele diz no versículo 9, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, entendemos que o crente em Cristo, ele morreu para o pecado. O problema é que ele morreu para o pecado, mas o pecado continua vivo. O pecado continua vivo. Então, irmãos, mas nós queremos trazer esses aspectos para nós entrarmos no nosso texto que nós queremos expor hoje, pela noite, sobre a união do crente com Cristo. É inadmissível que uma pessoa desça as águas do batismo sem conhecer a sua união ou o significado da sua união com Cristo. É inadmissível. Ele tem que saber, tem que ter conhecimento da sua ligação com Cristo. Ele tem que ter esse conhecimento. E quando ele descer as águas do batismo, ele tem que saber o que ele está fazendo. O significado dele estar descendo as águas do batismo. Ele, na sua consciência, é claro que ele já fez isso com Cristo na sua conversão, ele já foi batizado, mas ele quer expressar isso agora publicamente. E ele faz por meio do batismo, assim como é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. E é também batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o que é que acontece? Ele conscientemente, ele sabe. Aí ele desce, ele sabe que ele está fazendo o que ali? Ele está morrendo. Ele está morrendo. Ele tem que ser todo submerso nas águas, né? Ele dá um jeito da água não entrar pelo nariz. Na hora dele, a gente nem lembra, né? Nenhum não entra pelo nariz. É interessante que não entrava pelos ouvidos, no ouvido, não entra. Aconteceu isso com vocês? Comigo não entrou, não sei o que é, né? Eu sei que você tem que ser totalmente submerso, porque significa ali, naquele momento, e todos que estão vendo, ele está morrendo com Cristo, assim como Cristo morreu. Mas ao mesmo tempo, você renasce, você sobe das águas, ele está ressuscitando com Cristo, figuradamente no batismo. E você está expressando isso publicamente, a sua ligação com Cristo. Você está expressando aquilo que aconteceu com você na sua conversão. Você morreu com Cristo. Você se identifica com Ele na morte dele, no sepultamento dele e na ressurreição dele. Então, por isso que eu digo, é inadmissível que uma pessoa desça as águas do batismo sem ter esse conhecimento. Sem ter esse conhecimento. E, através disso, o capítulo 3 de Colossenses,
Convido os irmãos para voltarem a Colossenses capítulo 3. E Paulo vai dizer: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. Então, ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo, mas ele ressuscitou com Cristo. A união do crente com Cristo e seus resultados. Diante disto, irmãos, quais são os resultados dessa união? Quais são os resultados provenientes dessa união do crente com Cristo? Porque, irmãos, também é inadmissível que não haja resultados. É inadmissível que não tenha resultados dessa união. Assim como é inadmissível ele não conhecer os aspectos dessa união, é inadmissível não haver o quê? Resultados. Assim como Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, ele disse: uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Bem, irmãos, falando sobre o batismo, nós queremos dizer, no versículo 5, ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Diante disto, irmãos, como eu falei, quais são os resultados, irmãos, dessa união do crente com Cristo? Em primeiro lugar, é que os vícios devem ser abandonados. O velho homem, ele deve ser amortecido. É os primeiros resultados da sua união com Cristo. É que os vícios devem ser abandonados. Que vício Paulo diz? No versículo 5 ele diz: fazei morrer. O verbo fazer, né? Fazer morrer a nossa natureza terrena. Irmãos, acontece que no batismo, no símbolo do batismo, nós morremos com Cristo, né? Representando ali a nossa morte com Cristo, ressuscitamos com Cristo e pensamos, né? E pensamos que nós agora estamos livres do pecado, mas não estamos. Martinho Lutero escreve a seguinte frase, ele diz assim, Martinho Lutero diz: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Estão entendendo? Martinho Lutero: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que mortificá-lo ou matá-lo todos os dias. Escreveu Martinho Lutero. A transformação, irmãos, a transformação em um novo homem em Cristo é um processo diário e não um evento que sucedeu no dia do seu batismo ou na hora da sua conversão. A santificação é um processo. É por isso que o apóstolo Paulo está trazendo: fazei morrer. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, se vocês foram sepultados com Cristo, se vocês ressuscitaram com Cristo, então o que é que vocês devem fazer? Fazer morrer a nossa natureza terrena. Acontece, irmãos, que o crente, ele não é um ser normal. Ele não é um ser normal. Ele é um ser anormal. Por que eu digo isso? Eu estou pegando uma frase do pastor Evaldo, que ele diz: o crente, ele é um ser anormal. Né? Por quê? Ele explica da seguinte forma, que o crente é o único ser na terra que possui duas naturezas. A velha natureza e a nova natureza. Enquanto o ímpio, aquele que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ele só tem uma natureza. Qual é a única natureza dele? A terrena. A natureza carnal. A velha natureza.
Só a única natureza que ele tem, a natureza terrena. A natureza terrena. Mas o cristão não, o cristão tem duas naturezas. O cristão tem a velha natureza, que é isso que Martinho Lutero ele escreve, ele diz: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. Sabe nadar, ele não ficou lá não. Então eu tenho que mortificá-lo todos os dias, expressando que todos os dias nós devemos tentar fazer morrer a nossa natureza terrena. Que se a gente deixar, ela sobressai. É por isso que a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ele pode ser apagado pela velha natureza. Ele pode ser apagado. Bom, o apóstolo Paulo também, irmãos, escreve em Romanos capítulo 7 a sua luta contra o pecado. Veja aí Romanos 7, 14 a 21. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo a partir do 21. Acompanhe comigo. A sua luta diária contra a sua velha natureza. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Amém? A lei é espiritual, está falando da lei. Eu, todavia, sou carnal. Esse é o provérbio, irmão. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu sou carnal. Ele diz: vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Irmãos, quem está falando isso? Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: eu nem sei, eu nem compreendo o meu modo de agir. Por quê, Paulo? Ele diz: pois não faço o que eu quero, o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Não faço o que eu quero, mas sim o que eu não quero. É a luta que Paulo travava dentro de si e que você também trava. É mais fácil você fazer aquilo que você não quer fazer do que aquilo que você quer fazer. O que é que eu quero fazer? Qual é o meu sonho, irmã Laura? O meu sonho era não pecar. O meu sonho era não pecar. Não pecar. Eu tenho esse sonho. Você também tem de não pecar? Eu vou ser a pessoa mais feliz de toda a eternidade se um dia eu não pecar mais. Aí Paulo diz assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Aí ele diz: desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa velha natureza? Oh, negócio chato é essa velha natureza. Aí hoje eu estou querendo agradar a Deus, aí eu começo, irmãos, uma vida de santificação, amanhã já não é a mesma coisa. Amanhã já não é a mesma coisa. Hoje você pega a Bíblia para ler, de repente amanhã você está desanimado para ler. Aí Paulo diz: que luta que eu travo dentro de mim. Sabe o que é que Paulo queria fazer mesmo? É não passar por essa luta.
É não passar, irmãos, pela luta contra o pecado que habita em mim. Então, o que eu devo fazer para vencê-lo? O que eu devo fazer para vencê-lo? Mas Paulo diz aqui, irmãos, antes de a gente voltar para o nosso texto, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Em resumo, duas naturezas. Duas naturezas. A natureza terrena e a nova natureza. Quem você alimenta mais? A velha natureza ou a nova natureza? Volta aí para Colossenses capítulo 3 e acompanhe comigo a nossa leitura. Aí ele diz, em primeiro lugar, os vícios que devem ser abandonados. Então, o resultado dessa união do crente com Cristo é que ele tem, irmã Rosa, ele tem o poder para vencer o pecado. Coisa que na velha natureza ele não tem esse poder. Ele não consegue vencer o pecado. Mas o cristão, que ele está ligado a Cristo, ele tem esse resultado positivo. E ele pode mortificar os efeitos da carne. Ele pode, irmãos, lutar contra os efeitos da carne. E Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Existe uma natureza terrena dentro de cada pessoa, cada cristão. De cada cristão. Então, quando você olhar em mim e não ver perfeição, aí Paulo diz: é o pecado que habita em mim. É o pecado que habita em mim. A nova natureza, ela não peca. Ela não peca, mas a velha peca. A nova natureza, ela já está confirmada no bem eterno. Por isso que você não perde a salvação. Porque ela já está confirmada no bem eterno. Porém, a velha, ela peca e te leva ao arrasto. Ela te arrasta para o pecado. Porque o prazer da velha natureza é somente para o pecado. O prazer da velha natureza é somente para desagradar a Deus. Porém, irmãos, Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que ele está dizendo é que existe um processo de santificação que nós devemos nos habituar a ele. É fazer morrer a vossa natureza terrena. E ele aqui vai elencar, irmãos, cinco coisas que existem da velha natureza, das quais nós devemos fazer morrer. Primeiro, ele vai dizer: existe a prostituição. Existe a prostituição. A palavra para prostituição do grego, porneia, está relacionado a tudo que está relacionado à sexualidade do cristão. Sexualidade do cristão. O que ele deve fazer com a velha natureza? As coisas que levam ele para a velha natureza: matar ela, né? Fazer morrer a velha natureza. A prostituição, que está relacionada a isso, a porneia, a impureza, porneia, paixão lascívia, a porneia do grego, desejo maligno. Tudo isso, irmãos, está relacionado à nossa mente e aos nossos desejos pecaminosos. Mas além disso, ele vai alencar aqui, irmãos, a idolatria. A idolatria é um culto a um falso Deus. E às vezes nós temos que ter cuidado que nós fazemos de nós mesmos um Deus. Nós às vezes cultuamos a nós mesmos. E isso é idolatria. Nós não devemos cultuar nada que não seja o único Deus verdadeiro. Fora disso é idolatria. Aí, que é a idolatria. E ele traz a avareza, que é o amor às coisas desse mundo, que é o amor expressivo, que é o amor excessivo pelas coisas desse mundo, igual a esposa de Ló, que Jesus disse que
Jesus disse que nós temos que lembrar da esposa de Ló. Lembrai da esposa de Ló. Ela tinha um acesso, ela tinha um desejo possessível pelas coisas materiais, né? Das coisas materiais. O crente ele deve estar liberto dessas coisas, não só do que se está relacionado à porneia do grego, não o que está relacionado à sua vida sexual, à sua sexualidade, mas também, irmãos, o culto de si mesmo, a idolatria, que tudo que ocupa o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus. Qualquer coisa que você eleva mais do que a Deus, isso é idolatria. Isso é idolatria. E estas coisas, o apóstolo Paulo instrui os colossenses que eles devem, já que eles foram unidos com Cristo na sua morte, na sua sepultura e na ressurreição, o que é que eles devem fazer? Então, irmãos, isso significa que eles devem viver uma vida, uma novidade de vida. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O crente deve estar, irmãos, diariamente lutando contra o pecado. Ele diz ainda nos versículos 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Quando ele está falando isso, vocês lembram quando a gente desce a água do batismo? Quais são as roupas que nós trazemos? Nós trazemos essas roupas normais, né? Mas quando você vai para ser batizado, você ganha outra roupa. É um vestido branco, né? É um vestido branco. Mas você traz uma roupa suada, né? Você traz uma roupa de casa que você vê vestido, já suou, marca de desodorante, algumas coisas. Você vai tirar aquela roupa antes de se batizar ou não vai? Você vai tirar essa roupa, despida essa roupa para vestir uma nova roupa. Esta roupa, o interessante é que ela é branquinha, alva, não é? Alvinha, e você desce as águas do batismo. Essa alusão a que nós devemos nos vestir, despir do velho homem, Paulo traz aqui. Ele diz: agora, porém, despojai-vos. Nas águas do batismo há um despojamento da velha roupa, da natureza antiga do velho homem. E o que vem mais, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Irmãos, ele está aqui, ele vai trazer aqui mais algumas coisas que nós devemos despojar: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, a mentira, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Eu sei, irmãos, que, em resumo, a vida de santificação. A vida de santificação. É também inadmissível que um cristão, ele carregue ainda uma linguagem do velho homem. Você já viu um cristão que ele fala igualmente aquelas pessoas mundanas? Que ele cita os mesmos palavrões das pessoas mundanas? É porque ele está sustentando o velho homem. E ele está falando igualmente o mundo, né? Ele está falando igualmente como as pessoas. Já viu que um cristão ele tem uma fala diferente? Que as pessoas logo vão conhecer um cristão pela sua fala e por dizer somente a verdade? Irmãos, tudo isso é um processo que vai exigir que você mortifique a sua velha natureza. A sua velha natureza. E vez por outra você vai ver ela querendo aparecer. Mortificai, fazei morrer a vossa natureza terrena. Agora, porém, despoje dessa velha roupa que você tinha antes: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem.
E o interessante é que antes da pessoa se batizar, é necessário que o candidato, ela passe por um exame. Por que ela tem que passar por um exame? É que se esse candidato ainda está dessa forma, como antes do velho homem, ele não pode descer as águas do batismo. Porque ele está expressando que ele não tem uma nova natureza. Então, será um erro descer as águas do batismo com uma velha natureza e uma prova de que aquela pessoa nada mudou. É inadmissível também, irmãos, você pegar uma pessoa recém-chegada na igreja, recém-convertida, e levá-las para as águas do batismo. É inaceitável hoje você não conhecer, irmãos, a vida da pessoa, se aquela pessoa mudou realmente ou não. Se aquela pessoa tem um testemunho de que ela realmente teve um encontro verdadeiro com Cristo e que ela realmente está se identificando com Cristo. Logo, se uma pessoa não está se identificando com Cristo, por que ela vai fazer isso publicamente? Por que ela vai fazer isso publicamente? Então, irmãos, é necessário um exame periódico para que essa pessoa seja examinada, para poder, irmãos, que ela desça as águas do batismo, ciente, além do seu testemunho público, o seu testemunho também individual com Cristo e o seu testemunho público também. As pessoas veem nele o Senhor Jesus Cristo na vida deles. Houve transformação de vida. Houve transformação. E ele tem um desejo enorme de expressar isso através do batismo. É por isso que a irmã Laura fala, né? Quando ela se batizou, ela disse: se eu pudesse, eu fazia isso todo ano. Se eu pudesse, eu fazia isso sempre que houvesse batismo. Mas não precisa mais, irmã Laura. Não precisa mais, a senhora já expressou isso, né? A senhora já expressou isso, todos nós já vimos que a senhora realmente está se identificada, está ligada a Cristo, e a senhora desceu as águas do batismo. Mas o desejo dela é o quê? Todo ano, se tivesse batismo, eu também ia se batizar. Mas não precisa. O que precisa mesmo, irmão, é que aquele que desceu as águas do batismo, ele tenha uma consciência do que todos os dias ele deve fazer morrer a sua velha natureza. A sua velha natureza. Em segundo lugar, irmãos, as virtudes que devem ser cultivadas. As virtudes que devem ser cultivadas na vida do cristão. Então, o oposto a isso é aquilo que o cristão genuíno deve cultivar. Ele deve fazer morrer, mas há aquilo que ele deve cultivar. Ele deve despir, mas há coisas que ele deve vestir. Há coisas que ele deve vestir. Certamente, quando nós tiramos uma roupa suja, nós não queremos vestir aquela roupa suja novamente, né? A não ser que você vá trabalhar ou alguma coisa assim. Mas, geralmente, nós queremos vestir uma roupa limpa, né? Tomamos banho, trocamos de roupa, colocamos aquela roupa lá para ser lavada e a gente quer uma roupa limpa, cheirosa. Qual é então a roupa do crente limpa e cheirosa? Se ele despiu de uma velha, que é fazendo morrer a velha natureza dele, quais são as roupas que nós devemos vestir? Quais são as roupas novas que devemos vestir? Paulo diz, no versículo 12: revestivos ou vestir, fazer vestir, né? É ao contrário de despojar. O contrário de despojar é revestivos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Como é que o crente deve se revestir? Como eleitos de Deus. Eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai-vos. O perdão mútuo,
A vida cristã consiste, irmãos, em que nós devemos imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bondade, humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Porque tem aquele crente que ainda, por exemplo, carrega uma velha natureza, ele ainda não fez morrer ainda a velha. Aí surgem algumas coisas da velha natureza, isso é normal, vai surgir. Mas, irmãos, se você está se você está mortificando os efeitos da carne, logo o que vai aparecer em você? O fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. E aqui ele vai alinhar, irmãos, essas coisas que nós devemos revestir. Pegue essas roupas novas para se vestir. Se vista de ternos afetos. Se vista de misericórdia. Se vista de bondade. Se vista de humildade. Se vista de mansidão. Se vista de longanimidade. Olha, irmãos, é até mais leve dizer aquilo que é da carne. O que é da carne não é muito mais pesado a gente falar? Olha como é pesado falar as coisas da carne. Prostituição, impureza, não é pesado falar? Não é? Impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria, é até pesado falar. Mas as coisas que você deve se revestir é tão leve, é tão sublime. Por quê, irmãos? Porque essas coisas são lá de cima, é do alto. Essas coisas são de Cristo, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade, mansidão. Lembra de alguém que foi manso? Se tinha alguém aqui no Velho Testamento que era muito manso, aliás, era Velho Testamento, não era muito manso, era muito manso. Cite alguém no Velho Testamento que era muito manso. Moisés era muito manso. É claro que o Senhor Jesus Cristo aí já é o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, ele mesmo cita em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo aqui fala da humildade, fala da mansidão, fala também da longanimidade, que está relacionado à paciência. A paciência. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a paciência. Suportai-vos uns aos outros. Sim, irmãos, eu tenho que me suportar e você também tem que me suportar. Porque às vezes eu sou um pouco chatinho, né? Às vezes eu sou chato. Nem sempre eu vou lhe agradar. E aí eu tenho que suportar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos sempre, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoe também. Perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a chave para tudo, irmãos. É o vínculo da perfeição. Seja o árbitro de Cristo, o árbitro de Cristo que comanda as nossas vidas. O que diz o que nós devemos fazer? Seja Cristo o árbitro em vosso coração, o comandante do nosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que, primeiro, que o crente deve lutar todos os dias contra o pecado. Você já experimentou, irmãos? Você já experimentou você passar o dia todinho, e quando você concluir o dia, você agradecer a Deus? Eu não pequei. Se eu pequei, meu Deus, é coisas ocultas. Mostra-me, como fez, Como fez Davi. Mostra-me, para que eu peça perdão. Mas você já pensou, você lutar contra o pecado, você dizer assim, hoje, ai meu Deus, como é bom não pecar. Não é maravilhoso, irmãos? Quando a gente chega e diz, como é bom não pecar, não é? A gente se sente tão bem, irmãos, sem o pecado. Sem o pecado. O crente deve lutar todos os dias contra o pecado, ou seja, contra a sua velha natureza. E por último, cultivando uma vida de santidade e sendo moldado à imagem de Cristo, que é a vontade de Deus, o nosso Pai. Amém. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Convido os irmãos a ficarem